Surgiram pôsteres em Londres dizendo assim, se acostume com isso, o poder de vocês acabou. Né? Então, já há um questionamento afrontoso e você não vê dos estados europeus nenhuma reação. Pelo contrário. Pelo contrário, se você estiver na Europa, e até nos Estados Unidos, mas mais na Europa, e fizer um comentário crítico à relação da imigração, você vai ser rotulado de racista e preso. Certo? Então, na verdade, a Europa já sofreu essa infiltração. Já existem comandos e exércitos lá dentro esperando uma ordem. E quando começar uma confusão interna, como é que ela vai combater um inimigo externo? Vamos àquela que eu apresentei no vídeo. A Inglaterra tem 72 mil soldados. 72 mil, cara? Eu acho que a Rússia perdeu já 200 ou 300 mil só na guerra da Ucrânia. A Ucrânia já perdeu 500 mil. O cara tem 72 mil soldados, vai fazer o quê? Eu mostro lá um relatório da Câmara deles, dizendo que o exército inglês é inexpressivo. Agora você imagina o seguinte, você imagina esse exército saindo para lutar numa outra situação externa e começa uma guerra interna, uma guerra civil. Quem vai segurar? Quem vai segurar uma guerra civil? Na Inglaterra, na França, no Reino Unido, na Alemanha? Quem vai segurar se o exército deles, ainda o pouco que tem, estiver lutando fora? Então a situação é muito delicada na Europa. A Europa está numa situação extremamente frágil, porque ela sofreu uma guerra já de infiltração e segundo, já se falou, parece que existe um comentário do Gaddafi, que morreu na Líbia. Ele disse assim, nós vamos invadir a Europa sem disparar nenhum tiro. E de fato a Europa está invadida. Já a facção dos Estados Unidos, percebendo o mesmo movimento, qual é uma das bandeiras do Trump? Expulsar os imigrantes. E segundo hoje eu li, já tem imigrantes lá ilegais voluntariamente saindo dos Estados Unidos. Né? O governador do Texas tem adotado medidas duras, com apoio do Trump, eles querem agora tirar o pessoal de dentro dos Estados Unidos para que não aconteça a mesma coisa. Só que o exército dos Estados Unidos é muito mais forte que o da Europa. Né? A estrutura de guardas nacionais, etc., nos Estados Unidos, população armada, 300 milhões de armas, é outro papo. Ainda que os Estados Unidos tenha sido infiltrado, ainda que lá haja hoje mais ou menos 69 mil militares chineses profissionais de comandos, ainda que hajam dispositivos, inclusive nucleares, enterrados em algumas cidades, mesmo assim os Estados Unidos têm uma estrutura capaz de confrontar essa situação. Na Europa não existe. Por exemplo, o Putin foi muito claro em dizer, a Europa não tem nenhuma defesa contra mim. Se eu disparar meus mísseis contra a Europa não tem um sistema para combater meus mísseis. E não tem mesmo. A Europa, como você bem disse, sempre se baseou no guarda-chuva de proteção dos Estados Unidos. Hoje ela é um continente indefeso, infiltrado, estagnado economicamente. Essa é a realidade da Europa hoje. Então, e aí o Trump ele está traindo esse acordo histórico com a Europa, quando ele abandona, dá para dizer que é uma traição? O senhor falou para mim que nesse movimento traição não é incomum, né? Então, bom, tem um elemento da traição que eu quero que o senhor fale, mas para retomar e não deixar passar, a situação da Europa, então, vai ser praticamente aceitar a imposição do Putin para que ele não se expanda mais, né? Porque se o Putin quiser expandir, ninguém segura, né? Mas a Europa vai tentar, volto a dizer, daqui a 20 de janeiro, com certeza, e depois também, a Europa vai tentar atrair os Estados Unidos para uma guerra. Você, como eu já disse, tem várias maneiras de provocar uma guerra. Fazer um atentado de falsa bandeira, criar uma pseudo-ataque com armas químicas. A Europa só tem essa saída para ela. E ela sozinha não fica em pé. Ela precisa atrair a facção europeia. Por exemplo, quando você diz da traição, não é que a facção que ganhou nos Estados Unidos traiu a facção europeia. Desde o início ela tentou convencer a facção europeia que o melhor caminho era pelo Oriente Médio. Se você lembrar do primeiro governo Trump,
Quantas reuniões ele fez com os europeus e disse, olha, eu não quero que a OTAN seja assim, vocês têm que aumentar seus gastos militares. Ele fez reunião com o Putin, ele foi acusado de ser amigo do Putin, lembra do Russiagate, que inventaram um relatório dele com a Rússia? Desde o início, o Trump tentou se aproximar da Rússia para quebrar as pernas da China. Porque ele nunca quis essa facção que Rússia e China lutassem juntas. Por quê? Eu tenho relatórios que eu divulguei no canal em 2020 e até antes, onde em todas as projeções de guerra feitas pela Rand Corporation, em todas, sem exceção, quando China e Rússia lá atrás lutavam juntas, eles ganhavam. Então qual foi o pensamento lá no primeiro governo Trump? Ou se eles lutando junto ganham, e eu separar os dois, não ganham mais. Então Trump tentou se aproximar do Putin no primeiro mandato, para afastar a Rússia da China. Quando ele fez isso, o que a facção europeia fez? Foi lá e bombardeou, inventou a história do Russiagate, ele teve que se afastar da Rússia. E eles tentaram se compor com a facção europeia. E aí o que a facção europeia fez? Deu um golpe nele e botou o Biden no poder. Aí começou uma situação que assim, olha, não temos mais acordo. Nossa visão é uma, a deles é outra. E aí quando o Biden passou dos limites no que tange aos interesses do Oriente Médio e de Israel, aí a decisão foi tirar. Por que não se repetiu, Glauber, nessa eleição que você viu na eleição anterior americana? Por que botaram Kamala para ser a candidata? Tantos políticos democratas que falam bem, que sabem coordenar suas ideias, que têm argumentos, botaram a Kamala. Eu não preciso dizer, né? A mulher não conseguia raciocinar. Por que você bota alguém para perder? Porque tudo foi gerido de uma maneira a mudar a facção que estava no poder. E isso aconteceu por causa de uma divergência de ideias, onde a facção que atualmente está no poder nos Estados Unidos sempre foi mais forte que a facção europeia. Mas houve um momento em que eles quiseram medir forças. E aí, o jogo é o jogo da força. Mas no primeiro governo Trump, então, já era a facção, o senhor chama de facção Israel, ou ali estava a facção europeia e aí o Trump não atendeu os desejos e aí foi colocado o Biden? Não, só para eu entender essa parte. Quando o Trump entrou... 2016. Ele, no primeiro governo dele, ele achava que ele ia ser o presidente. Ele ainda tinha essas ilusões. Teria poder real. Exatamente. Quando ele assume, ele começa a perceber que o buraco é mais embaixo. E começam a resistência do que vocês chamam de deep state, estado profundo, começa a ser muito grande ao Trump. E ele foi tentando se acomodar. Ele reconhece que naquela época ele não sabia escolher seus assessores. E tomou um monte de cavalo de Troia, como o próprio general Mark Milley, que era o chefe do Estado-Maior Conjunto, que traiu ele várias vezes. O Pence, o vice-presidente, traiu ele várias vezes. Um monte de pessoas que estavam no entorno dele foram traindo ele. Quando Trump percebeu que ele não tinha controle sobre a situação, mais um exemplo. Quem foi que colocou o Fauci para tocar a história do Covid, o Dr. Fauci? Foi o Trump. Quem foi que estimulou as vacinas? Foi no governo Trump. Quando ele percebeu que ele não tinha controle e que a máquina ia passar por cima dele, ele começou a tentar dar uma acomodada. E essa história da facção europeia, olha, gente, esse sinal de OTAN não vai dar certo, etc., foi começar a dizer, gente, olha, eu também posso fazer aqui uma defesa dos interesses de vocês, vamos tentar ajeitar isso. Só que aí não teve acordo, ele já estava muito fraco, ele demorou a entender o jogo do poder. Veja bem, aquilo que eu digo no canal, ser gestor público é uma coisa, entender de poder é outra. Você pode ser presidente de um país e ser um bom gestor público. Gerir bem as obras, a infraestrutura, energia elétrica, gerir bem a economia. Outra coisa é ter poder. Quando você é eleito, você recebe um diploma que te permite vir a conquistar poder, mas não te dá o poder. Te dá apenas um cargo e o direito de assinar documento. Quando você assume um cargo e não entende de poder, a máquina vai te atropelar. Quer ver um exemplo?
o ex-presidente do Brasil. Sim. Falou. Teve 7 de setembro, me deem uma carta em branco, recebeu a carta em branco. E o que aconteceu com ele? Por quê? Porque não entendia de poder. Fez até uma boa gestão na economia, fez até uma boa gestão na infraestrutura com Tarcísio, mas de poder ele não entendia. Certo? Então o cara tinha o apoio do povo maciço, 7 de setembro lá, dando para ele carta em branco, e aconteceu o que aconteceu. O resultado do governo dele foi a esquerda voltar, o Lula presidente, o STF mandando no Brasil e a Lava Jato encerrada. E, pelos frutos se conhece a árvore. Olha só, no pragmatismo, o que vale são os resultados. Perfeito. Você pode ser gente boa, simpático, bacana, você não dá resultado. Você é presidente de uma empresa, o conselho de administração se reúne. Prejuízo esse ano, prejuízo no ano seguinte, você está demitido. Você pode ser gente boa, você pode ser bacana, não interessa. O negócio é lucro, tá certo? No poder é a mesma coisa. Ou você dá resultado, ou você é pragmático, ou você não serve. Então, quando se avalia do ponto de vista de poder, você olha assim, quais são os frutos dessa árvore? O presidente anterior, a esquerda voltou ao poder, o Lula se tornou presidente, a Lava Jato foi encerrada e o STF se tornou o verdadeiro governante do país. Esses foram os frutos. Por quê? Porque não conhecia o sistema, porque não conhecia o poder. Foi um bom gestor em certas áreas, como economia, infraestrutura, mas não conhece poder. O resultado é essa situação que nós estamos hoje. Então, Trump aprendeu na primeira vez. Vamos ver se agora ele consegue passar pelas facções. Ele já está alinhado, já tem lá 3, 4 cavalos de Troia que estão junto com ele. Entre eles, o próprio Elon Musk. O Elon Musk está interferindo em todas as áreas do governo dos Estados Unidos. Ele ligou para o Zelensky e o Elon Musk entrou na ligação. O Elon Musk foi lá, fez uma reunião com o embaixador do Irã, secreta. O que o Elon Musk tem a ver com o Irã? O que o Elon Musk tem a ver com o Zelensky? Aí o Elon Musk vai soltar um foguete, o 6º foguete, vem o Trump para bater palma. Então ali nós já temos, para quem sabe ver pela biografia das pessoas, nós já temos ali o Trump dando uma cedida, tentando acomodar para poder governar. Ele aprendeu mais sobre o jogo do poder, mas a pergunta permanece. Ele vai tirar os cavalos de Troia? Os cavalos de Troia vão tirá-lo? Ou eles vão governar juntos? Essa questão só vai ser respondida ano que vem. Agora, ele tem consciência, né? Assim, pelo que dá para entender, já é condição da volta dele ao poder. Você volta, mas você volta com esses caras. Só tem essa saída. Isso. Agora, a pergunta é, todo mundo no jogo do poder é o seguinte, Robert, eu converso com você aqui, mas eu tenho umas 2, 3 cartas na manga. Ninguém aposta tudo. Ninguém bota todos os seus ovos numa cesta. Isso é ingenuidade. É coisa de torcedor. Certo? Então, eles estão ali, estão juntos. Mas eles já têm o plano B e C. Eles já têm o vice, que é deles. Se o avião do Trump cair, o novo presidente já é deles. E pode acontecer, né? O avião acontece, né? O avião tem muito problema. Né? Aconteceu várias vezes, né? Helicóptero, como aconteceu também já várias vezes. Então, o que acontece? Eles já têm os planos deles. Só que, assim, não é um jogo onde tudo está fixado. São várias variáveis interagindo o tempo inteiro. Porque é um jogo onde todos estão movimentando o tabuleiro. Então, não dá para dizer assim, vai ser dessa maneira. Você vai olhando a interação das variáveis, observando as resultantes para poder deduzir a estratégia de cada facção. Certo? Então, você sabe quais são os objetivos, você sabe qual é o pensamento estratégico, depois você tem que verificar se os fatos e os discursos corroboram aquilo que você quis ver, né? Que você percebe do jogo. Não o discurso na televisão, mas o que está embutido no discurso. Eu disse o seguinte no vídeo 144 agora também, em função de algumas situações. As pessoas decodificam dos meus vídeos aquilo que elas são capazes de decodificar. 80% do conteúdo dos meus vídeos é subliminar. 80%. Por quê? Porque eu não posso falar numa plataforma determinadas coisas.
Então, eu vou embutindo algumas situações que quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir decodifica. E cada um decodifica na proporção do seu entendimento do jogo. Então, uns decodificam mais, outros decodificam menos. E isso é proporcional a um filtro, né? Nós prestamos atenção, Glauber, isso é importante entender, um outro mecanismo mental. Tá? Nós prestamos atenção naquilo em que nós focamos. Existe uma coisa chamada sistema reticular ascendente. O que é o sistema reticular ascendente? Você que está aqui agora, Glauber, você está captando 400 bilhões de bytes, mas só está levando para a mente objetiva 10, 12 mil. Por quê? Porque o seu processador humano é lento e ele tem que priorizar aquilo que é importante para a sobrevivência. Então, sua mente, o seu hemisfério direito, a sua mente subjetiva, está captando muito mais informação do que você está passando para a mente objetiva. E como é que você faz esse filtro? Sistema reticular ascendente. Ele simplesmente observa aquilo onde você bota atenção. Aquilo que você bota atenção é aquilo que você quer saber. Se é o que você quer saber, ele pinça dessas 400 bilhões e traz para a mente objetiva. Você quer um exemplo simples? Uhum. Você resolve comprar um carro. E aí você gosta de um carro. Tu vê toda hora, cara. Toda... Naquela cor, então, pô, né? O cara quer um carro vermelho. Eu nunca vi um carro vermelho. Só passa aquele carro vermelho. Já percebeu? Não é assim? Total. É o sistema reticular. Por quê? Quando você não priorizou aquilo ali, passaram 300 carros vermelhos e você nem prestou atenção. Por quê? Porque você não informou que aquilo é importante para você. Quando você traz uma coisa para o topo da sua atenção, você repete aquele alvo 21 vezes e repete diariamente, o sistema reticular ascendente entende que aquilo é uma prioridade de atenção. Então, o que ele faz? Ele prioriza aquele foco. Ok? Então, isso aí como se aplica em geopolítica. Quando você tem uma paixão, você tem um ídolo, né? Você prioriza o foco em ver as virtudes dele. Você passa a ignorar os defeitos dele. Por quê? Porque você não é analista, você é torcedor. Então, fulano A é o seu ídolo. Ele faz um monte de besteira, mas no seu sistema reticular, ele está programado para só ver as virtudes, que é onde você botou o foco, né? Então você só olha as virtudes dele e fica repetindo. Pô, esse cara é demais, esse cara é demais. Sistema reticular, ele só quer ver as virtudes, não passa os defeitos. Então você tem uma imunização, é um dos pedaços da imunização cognitiva. O outro é quando você só tem amigos que pensam como você, é quando você se furta ao debate para não ter a contradição. Tem todo um processo de imunização cognitiva. Mas um dos grandes processos é esse. É quando você elege para o seu sistema reticular e você só quer ver aquilo ali. Então você não é mais analista, você é um torcedor. É, cara, é isso aí. E aí, mano, Walter, quantos mil aí tu consegue captar, mano, Walter? Ih, irmão, ele falou que dá mais ou menos 12 mil, cara. Tu chuta quanto? A minha capacidade é um pouco reduzida. Porra, mano, Walter, eu acho. Se a média tá em 12 mil, acho que eu tô pegando aí no máximo uns 6, né, cara? E tu? Pô, se você tá pegando 6, irmão, eu tô pegando bem menos. Você pode ter certeza disso. Mentira, cara. O Mano Walter faz esse papel aqui, né? Mas na verdade, pô, o Mano Walter é crânio, pô. Não é não, Mano Walter? É, você tá falando, né, irmão? Você tá falando, eu vou confiar em você, pô. Você é meu amigo. E quando ele manda essa informação pra mente dele, que ele mesmo já é lento, como é que ele faz? Exatamente. Pô, você foi num ponto, Glauber. Veja bem, Mano Walter. Você é o programador da sua mente. Sua mente é um processador. Ela processa aquilo que você elege como prioridade. Observa bem, se você estiver no modo de sobrevivência, vamos supor quando você é atacado por alguém fisicamente. Olha como sua mente anula todas as outras funções, libera adrenalina para você se concentrar naquilo, porque é prioridade. Muito bem, a sua mente ela é programável. Okay? Por isso existem as psiopses, as operações psicológicas, existem os controles de narrativa, para que você possa ser influenciado por essa programação. A diferença é aqueles que são programados pelas sugestões alheias e aqueles que tomam as rédeas da programação da sua mente.
Então, se você repete muito para você assim, eu não dou certo, eu não dou certo, eu não dou certo, eu não dou certo, o sistema reticular, ele não quer dar certo. E aquilo vai ser prioridade. Tudo que te trouxer fracasso, o sistema reticular vai dar atenção. Se você o inverso faz, né, fala assim, olha, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável. Repete isso 21 vezes e continua repetindo, seu sistema reticular, ele quer ter saúde. E aí sua mente começa a trabalhar para te trazer saúde. Você começa a achar um médico que você nem sabia que existia. Você vai ler na internet, de repente aparece uma terapia que era aquela que você estava precisando, porque o sistema reticular fala, isso aqui está no topo da prioridade dele. Então, a repetição programa a mente. Tem um ditado antigo, Glauber, né, que o hábito faz o monge, né? O hábito faz. Então é a mesma coisa, Walter. Você repetir para a sua mente aquilo que você quer será aquilo que a sua mente vai adotar como prioridade. O sistema reticular vai botar como prioridade. Então, frases negativas não devem ser, do ponto de vista de programação, repetidas. E as frases que você fizer positivas para programar a sua mente, elas têm que ser sempre no imperativo e não carregar dubiedade. Okay? Você está dando uma ordem, você está programando a sua mente. Não pode carregar dúvida. Por exemplo, você fala assim, eu quero ser rico. Mas será que ser rico é bom? Acabou. A sua mente não sabe o que você quer. Você disse uma coisa, depois disse outra. Você se contradizeu. Né? E segundo o Spock lá da Jornada nas Estrelas, o ser humano é uma massa de impulsos conflitantes. Por quê? Porque ele fala uma coisa, depois fala outra. Né? Você tem as suas crenças que muitas vezes contradizem os seus interesses. Os seus melhores interesses. Então alguém fala assim, ser pobre é bom. Aí depois você fala, mas eu não tenho nada. Se você acredita que ser pobre é bom, seu sistema reticular diz, ele quer ser pobre. Nada dá certo na minha vida, mas você disse que não queria, pô. Então o grande problema é você ter uma mente poderosa, firme e bem focada e bem programada. Isso que é difícil. Esse tema é muito importante porque está dentro das medidas prudenciais que eu tanto falo no canal, né, mais na área de membros. Né? O importante é você saber que o jogo está acontecendo, você saber o que vai acontecer, se antecipar a isso programando a sua mente. Olha só, Glauber, o importante não é o que acontece. O importante é como você reage ao que acontece. Veja bem, 2 pessoas podem passar pela mesma situação. Por exemplo, 2 pessoas estão numa situação e há um assalto. Uma se desespera, se torna violenta, e o outro age com calma e tranquilidade e consegue sair daquela situação. A situação é a mesma. O problema não é a situação. O problema é a forma como você lida com ela. E grande parte da sua reação é fixada pela programação da mente. É aquele camarada que tem uma reação inesperada, depois fala, cara, não sei por que eu fiz isso. Eu não consigo entender por que eu agi assim. É a programação.